Seja bem-vindo ao canal católico A Palavra de Vida. Meu nome é Marcelo Hatakeyama, sou ministro da Palavra de Deus e catequista das mídias sociais. Desde já eu peço a você, fazendo o favor, o seu apoio. Dá um joinha nesse vídeo e se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito, tá bom? Muito obrigado. Agora vamos para o vídeo. Oi, gente, tudo bem com vocês? Vocês gostaram dos vídeos que falaram sobre liturgia, do ano litúrgico? Gostaram? Ah, espero que sim. Se você ainda não assistiu, procura aí no nosso canal. Vai lá nas playlists, tá? Procura lá no canal. Vale a pena assistir, tá bom? E vamos continuar estudando esse bonito livro, né? A missa parte por parte, Padre Luiz Cestinato, né? Aquele tema que eu apresentei sobre o ano litúrgico, na verdade, ele é o último da lista desse livro, entendeu? Só que eu quis mostrar primeiro o caminho, né? Todo o caminho que a gente caminha todos os anos no ano litúrgico. Agora a gente vai cuidar do dia a dia dessa caminhada, entendeu? E a gente vai conhecer cada vez mais o sentido dos ritos da missa, entendeu? Vamos conhecer melhor a missa, que vamos todos os domingos, que rezamos, né? É tão importante, né? E no vídeo de hoje, a gente vai... o tema é o seguinte: ninguém ama o que não conhece, né? Ninguém ama o que não conhece. E a gente vai ver os motivos por que devemos ir à igreja, entendeu? Então, essa é uma espécie de introdução do livro que vai nos comunicando as riquezas da liturgia. Tá bom, gente? Então vamos prestar bem atenção. Diz assim, visão geral. Numa cidade estava sendo construída uma bela catedral feita de pedras. Os operários iam e vinham no meio da grande construção. Certo dia, aquela cidade, né, uma importante autoridade foi ver a obra. O ilustre visitante entrevistou 3 operários que carregavam pedras. Aos 3 fez esta pergunta: Amigo, o que estás fazendo? O primeiro respondeu: Estou carregando pedras. O segundo disse: Estou ganhando o meu pão de cada dia. E o terceiro falou: Estou construindo uma catedral onde muitas pessoas encontrarão a salvação. E aqui eu e minha família nos reuniremos para louvar a Deus. Olha a resposta desse último. Deus quer amigos e não escravos. Né? Está vendo? Os 3 operários faziam o mesmo serviço, mas com um espírito diferente. A missa também é assim. Ela é a mesma para todos, mas a maneira de cada um participar pode ser diferente. Depende da fé que as pessoas têm. Existe quem vai à missa apenas para cumprir o preceito, como aquele operário que simplesmente carregava pedras. Existe também quem vai à missa para fazer pedidos a Deus, como o operário que trabalha tão somente para ganhar o seu salário. E existe a pessoa que participa da missa com fé e alegria, louvando e bendizendo a Deus, à semelhança do operário que trabalhava contente porque estava construindo a casa do Senhor. Veja bem como está sendo a sua missa, né? Como é que está sendo a nossa missa, né? Que o autor está perguntando para nós. Deus quer amigos e não escravos.
Deus quer amigos, não escravos. O escravo obedece, o amigo ama e participa. Às vezes, vamos fazendo muitas coisas sem saber por quê, principalmente quando se trata da religião. Muitos confundem fé com superstição, tá vendo? Observe o que acontece em certos enterros. Na hora em que se coloca o defunto na sepultura, muita gente joga um pouco de terra sobre o caixão. Esse gesto deve simbolizar uma obra de misericórdia, sepultar os mortos. Mas a maioria nem sabe disso e o faz com um sentido supersticioso, que nada tem a ver com a fé, a verdadeira fé. Então, a gente vê que o sentido desse livro, da catequese permanente que fazemos nesse canal, que é a intenção desse padre aqui, ó, Padre Luiz Chestinato, tá? É justamente levar o conhecimento para as pessoas da verdadeira religião. Não fazer as coisas da igreja por obrigação ou por superstição. Não. A gente saber o terreno em que nós caminhamos. Está vendo como é importante? É isso aí, que o Espírito Santo possa nos iluminar, né? E vamos continuando com o vídeo. Ninguém ama o que não conhece. Assim pode estar acontecendo na missa. Alguém entra na igreja, olha, acompanha tudo, mas faz os mesmos gestos sem saber o que está dizendo e o que está fazendo. Por isso aproveita muito pouco da celebração. Fizemos uma pesquisa sobre a missa. Perguntamos a diversas pessoas: por que você foi à missa? E as respostas foram as seguintes. Uns disseram: fui à missa porque era dia de preceito. Outro disse: fui à missa para agradecer a Deus. Outro: fui à missa para pagar uma promessa. Outro: foi à missa porque eram bodas de meus amigos. Aí o outro disse: fui à missa porque era a formatura do meu filho. Aí outra pessoa disse: fui à missa para pedir saúde. O outro disse: fui à missa porque era de sétimo dia do colega. Outro disse: fui à missa porque era Natal. Outro disse: fui à missa para louvar e bendizer a Deus. Né? E o outro disse: fui à missa porque meu colega me convidou. Né? Você vê várias respostas, né? Vamos continuando. E você? Por que você vai à missa? Aí o padre perguntando para a gente. Qual das respostas mencionadas acima seria a sua? Né? Você vai de vez em quando ou todos os domingos? Você para cumprir você vai para cumprir preceito ou para adorar a Deus? A celebração eucarística é muito mais do que uma oração. Precisamos conhecê-la melhor. Ninguém ama o que não conhece, tá vendo? O padre diz a mesma coisa que eu falo, né? Ninguém ama o que não conhece. Somos uma igreja. Certo dia, Jesus contou a seguinte parábola a alguns que se consideravam justos e desprezavam os outros. Dois homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, de pé, orava interiormente desse modo: ó Deus, eu dou graças porque não sou como o resto dos homens, ladrões, injustos, adúlteros, e nem como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e pago o dízimo de todos os meus rendimentos. O publicano ficou um pouco para trás e não ousava sequer levantar os olhos para o céu.
mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, porque eu sou pecador. Aí Jesus falou: Eu vos digo que este último foi para casa justificado, e o outro não. Pois aquele que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Lucas, capítulo 18, versículo 9 ao 14. Por que ir à igreja? Aí essa parte do livro, né, começa com essa pergunta. E tem outra pergunta. Não basta rezar em casa? Aí vem a resposta. A igreja foi sempre a casa de Deus e o lugar de oração. Jesus frequentava o templo de Jerusalém com Maria, José e os apóstolos. Há gente que diz assim: eu rezo em casa, não gosto de aparecer. Deus está em todos os lugares. E ainda cita as palavras de Jesus que disse: quando orardes, não sejais como os hipócritas que gostam de orar de pé nas sinagogas. Em verdade vos digo, já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no seu quarto, fecha a porta e ora a teu Pai que está presente em lugar secreto. E teu Pai, que vê o que está secreto, te recompensará. Mateus capítulo 6, versículos 5 ao 6. Como se vê, Jesus está falando aos fariseus que eram fingidos. O que o Senhor condena não é a oração na igreja, mas a oração sem sinceridade. Cristo quer nos dizer que a oração não pode ser da boca para fora, mas deve sair de dentro do coração, referindo-se às orações rotineiras e vazias dos fariseus. Ele faz, ele fez suas as, fez suas as palavras de Isaías que disse: Este povo me louva com a boca, mas o seu coração está longe de mim. Mateus capítulo 15, versículo 8, né? O profeta Isaías, capítulo 29, versículo 13. E continua o livro. Rezar com os outros. Jesus falava claramente da importância da oração em comunidade. Eis suas palavras. Digo-vos ainda: se dois de vós se unirem sobre a terra para pedir o que seja, conseguirão de meu Pai que está nos céus. Porque onde dois ou três estão reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Mateus capítulo 18, versículo 19 ao 20. O próprio Pai Nosso, ensinado pessoalmente por Jesus, é uma oração comunitária. Ninguém pode rezá-lo pensando só em si, ou reza com os outros, ou pelo menos pensando nos outros, pois Jesus mandou dizer Pai Nosso e não Pai meu. Venha a nós o vosso reino, e não venha a mim o vosso reino. E quem não disser pão nosso, não pode dizer Pai nosso. O individualismo não tem lugar no Evangelho, pois a palavra de Deus nos ensina a viver fraternalmente. O próprio céu é visto como uma multidão em festa e não como indivíduos isolados em apartamentos. Quando a história, olhando para a história, vemos que a religião teve sempre um sentido de comunidade. Notável é o povo de Israel, Deus constituiu um povo e caminhava com esse povo, que teve sua origem com Abraão,
E o povo de Deus aí ia em caravanas para o templo de Jerusalém, cantando salmos de louvor, de súplicas e de ação de graças. E a esse povo de Deus promete o Salvador. Jesus veio nesse povo, né? E nele se cumpriram as promessas feitas a Israel. Somos uma igreja. A igreja é o novo povo de Deus. Com ela, Jesus fez uma nova e eterna aliança no seu sangue. A palavra igreja significa assembleia. É um povo reunido na fé, no amor e na esperança pelo chamado de Jesus Cristo. Os apóstolos reuniam a comunidade cristã para ouvir a palavra de Deus, orar e celebrar a Eucaristia. A missa foi sempre o centro da comunidade, o sinal de unidade, pois é celebrada por aqueles que celebram o mesmo batismo, vivem a mesma fé e se alimentam do mesmo pão. Todos os fiéis formam um só corpo. São Paulo disse aos cristãos: agora não há mais judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher, pois todas vós sois um só em Cristo Jesus. Gálatas capítulo 3, versículo 28. Vivemos em sociedade. Deus nos fez para o convívio humano e não para o isolamento. Nossa natureza é social. Gostamos de ir ao estádio para torcermos juntos. Gostamos de ir ao clube a fim de encontrar os amigos. Trabalhamos em equipe porque rende mais. Vamos à escola porque sozinho é difícil de aprender. Tomamos um aperitivo no bar, para quem bebe, né, gente? Porque com os amigos é mais gostoso. Fugimos da solidão, porque viver sozinho é triste. Ora, se em tudo eu gosto de estar com os outros, por que hei de sufocar minha fé fechando-me num quarto e orando sempre sozinho? Esse Deus em quem eu creio não é aquele que fez todos os homens como irmãos e sua imagem e semelhança? Entrar no quarto e fechar a porta pode significar que eu devo ter interioridade em minha oração, isto é, entrar dentro de mim mesmo, para que minha oração na comunidade não seja falsa, de boca para fora, como disse o próprio Cristo. Esse povo me louva com a boca, mas o seu coração está longe de mim. Mateus capítulo 15, versículo 8. Devemos orar individualmente, mas só isso não basta. É isso aí, gente. E esse foi o vídeo de hoje. Obrigado por você ter assistido esse vídeo até o final, tá? Muito obrigado. Que Deus nos abençoe e que a gente possa valorizar cada vez mais a participação nossa na igreja, na missa. Amém? Amém. Obrigado. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.